eu vou resolver um exercício que envolve o uso de matrizes, né? Vou usar JavaScript para fazer isso. A lista de exercícios está neste endereço. Então, eu vou pegar aqui, ó, a lista 11. E na lista 11, vou resolver o exercício número 6. Né? Aqui diz uma matriz 4x4, mas eu vou até usar matrizes com diferentes ordens, né? 3x4, 2x3 e assim por diante. E eu quero gerar a matriz transposta. Então, o que é uma matriz transposta? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 6. Essa é a transposta desta matriz A. Então, a transposta é assim. Bem, deixa eu mostrar o programa funcionando primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Calcular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Ou 1, 3, 5 na primeira linha, 2, 4, 6 na segunda linha. Então, essa é a matriz transposta. Agora, vamos ao como, né? Como é que isso foi feito? Inicialmente, eu criei uma pasta, né? Criei uma pasta chamada matriz transposta. E aqui dentro dessa pasta, eu coloquei dois documentos, dois arquivos. Vou começar com matriz transposta HTML, que é quem vai fazer a minha interface gráfica. A primeira coisa é este, o label, né? Insira uma matriz. Então, está aqui, ó, insira uma matriz, insira uma matriz. Aí eu tenho text area, que é este retângulo. Aqui, text area, tag text area, vai fazer aquele retângulo que é um input, só que com várias linhas. Eu posso definir quantas colunas e quantas linhas eu quero neste meu text area. Eu poderia aumentar aqui, por exemplo, para 20, como está no salvar automático. Ele aumentou aqui para 20 linhas. Claro que perde os dados cada vez que eu faço isso. Certo. Agora, eu vou ter um botão, um input do tipo botão, que ao clicar vai executar esta função chamada executar processamento. E aí eu tenho aqui a função executar processamento com tudo o que deve acontecer. Só que isto está aparentemente resumido. Por quê? Porque as funções que fazem esses processos eu coloquei num documento separado, chamado funções.js. Mas vamos lá. Então, de um modo geral, o que precisa acontecer? A pessoa vai digitar os valores lá no text area e isso vai ser transferido para dados digitados. Então, o que a pessoa digita aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6. Então, os dados, esses dados que foram digitados aqui, eles estão no formato de texto, né? Que é o text area. Então, eles estão em formato de texto. E a primeira coisa que eu preciso fazer é capturar esses valores. Então, como que eu capturo os valores? Eu pego os valores que estão no text area, neste elemento, né, chamado text area, do documento HTML, e transfiro para esta variável. Daí, eu vou precisar converter esses dados em matriz, porque eles, por enquanto, são apenas linhas de texto com valores separados por vírgula. Então, eu vou pegar os dados digitados e vou mandar para esta função chamada converter dados em matriz. Esta função está aqui, dentro de funções. Aqui, ó, funções. Então, converter dados em matriz. Vamos olhar o que é que ele faz. Então, eu venho com os dados em formato de texto. E a primeira coisa é quebrar isso usando como referência a mudança de linha. Então, a cada vez que muda de linha, eu vou fazer um split. E vou fazer um trim que elimina espaços em branco. Então, vamos olhar de novo a tela. Olha só, cada vez que muda de linha aqui, ó, tem um /n. Isso é invisível, mas ele existe desta maneira. E aí eu vou usar este /n para criar um vetor com 3 linhas. Cada linha tem estes números. Então, esse /n eu só coloquei aqui para demonstrar. Ele está aí e não está visível. Então, tá, continuando então. Então, eu fiz o split no /n. E agora eu vou criar uma matriz vazia. Então, é um conjunto vazio, que vai ser preenchido nas próximas linhas. Vou fazer uma iteração, ou seja, vou passar por um laço de repetição. E vou fazer isso para todas as linhas que estiverem lá. Só relembrando, linhas foi o vetor criado quando eu fiz o split. Split sempre cria um vetor, né? Neste caso, vai criar um vetor de 3 linhas. Então, aqui tem 3, vai de 0 a 2, porque é menor. Aí, em cada uma dessas linhas, ó, cada uma das linhas, na primeira linha, eu vou fazer novamente o split, só que agora usando a vírgula como referência. Então, vamos lá olhar. Aqui, ó, na primeira linha, eu vou usar a vírgula para separar o número 1 e o número 2. E eu vou transformar os valores que estão lá em números e vou armazenar em um conjunto chamado linha.
Depois que eu tenho a linha pronta, eu adiciono a linha na minha matriz. Então estava vazia, agora vai ser uma matriz com uma linha de dados, o 1 e o 2. Aí ele volta, e faz a segunda linha e a terceira linha. Depois que ele terminar esse processo, ele devolve a matriz já com os dados convertidos para números e no formato de matriz, né? Formato na memória do computador como uma matriz. Então ele vai voltar para cá. Então ele recebeu aqueles dados que a pessoa digitou e agora sim eu tenho efetivamente uma matriz numérica. Agora eu vou fazer o próximo passo, que é gerar a matriz transposta. Então eu vou passar para esta função chamada gerar transposta a matriz que já está formatada arrumadinha. Então vamos ver agora o que faz o gerar transposta. Gerar transposta. Recebe a matriz, vai criar uma nova matriz chamada matriz transposta. Não, está errado esse nome aqui, transposta. Consequentemente aqui também está. Pronto. Espero que não tenha nada mais errado. Bem, então ele vai criar uma matriz vazia, afinal eu vou pegar uma matriz e vou criar outra matriz a partir dela. Vou percorrer todas as colunas, eu sei que são colunas porque eu estou pegando aqui, ó, a primeira linha, tem quantas divisões, qual o tamanho, né, da primeira linha. Então isso aqui me diz que são colunas. E aí eu adiciono, ó, na linha 0 ou na coluna 0, eu crio uma linha vazia e a partir daí eu vou adicionar, vou pegar os elementos J, I e vou transpor para os elementos I, J. E assim eu vou fazendo até ter a minha matriz completa. Quando eu terminar esse processo, ao terminar o processo, eu vou ter uma nova variável chamada matriz transposta com a matriz transposta. Simples assim. Feito isso, ele vai voltar e vai preencher aqui. Ao retornar, eu vou ter esta variável chamada matriz transposta preenchida com a matriz transposta. Eu fiz uma pausa, eu tive que fazer uma pausa, nem sei se eu não repeti isso no vídeo. Bem, a última coisa que eu preciso fazer é pegar essa matriz transposta e printá-la na tela, né? Só que para isso eu preciso formatar, porque se eu pensar bem, essa matriz vai estar mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai estar nesse formato, que para nós humanos não é exatamente o melhor formato para ser exibido. Então eu fiz uma função que vai me mostrar isso de uma forma mais adequada, no formato de matriz. Vamos olhar essa matriz formatada para HTML. O que é que esta função faz? Bem, ela recebe a matriz, a entrada de dados para esta função é a matriz. Eu vou criar uma variável do tipo string, ó, recebendo uma string vazia. E agora eu vou percorrer essa matriz, ó, no número de linhas, número de colunas. E eu vou acumular, né, matriz de J. Aí esse pad 3 é para alinhar os elementos do lado direito, com elementos com até 3 casas decimais. Então ele vai formatar a matriz para ficar bonitinho, né? Depois eu demonstro, trocando para o asterisco aqui, como ficaria. Bem, ele faz isso e a cada vez ele vai percorrendo as colunas. Entre as colunas ele coloca espaços em branco. Quando ele termina a coluna, aí ele muda de linha, já que é um HTML eu uso BR. Se fosse um text, eu mudaria com /n. Mas como é HTML, vou usar BR. Quando terminar, ele vai devolver uma string formatada, né? E o HTML é ajeitado para eu atribuir para o inner HTML de algum componente e ele me mostrar a matriz. Então vamos ver como é que isso funciona. Põe aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Calcular, olha só. 1, 4, 1, 4, 2, 5, 3, 6. Funciona bonitinho. Só para exemplificar o que é aquele pad, vou colocar aqui um asterisco. Não, asterisco, não, número 8. Asterisco. Vou colocar 4 dígitos. E na hora de digitar eu vou colocar algumas coisas a mais. Por exemplo, 1, 2, 33, 4, 55, 6. Tá bom. Calcular. Então, ó, o pad, ele usa 4 dígitos, foi o 4 que eu coloquei lá, e mandei preencher com asteriscos do lado esquerdo. Então, todos os números estão alinhados corretamente, né, que para nós humanos é bom, e fica bonitinho. O asterisco é só para mostrar que são 4. Como eu não quero o asterisco visível, eu deixo aqui apenas um espaço em branco. Daí fica bem adequado. Então, se eu voltar aqui,
4, 4, 3, 5. Olha só. Então ele organiza esses valores para que eles fiquem adequados na visualização. Não ficou tão bonitinho quanto eu gostaria, porque ele meio que ocultou os asteriscos ou os espaços, mas mesmo assim, essa é a ideia. Bem, este é o programa que calcula a matriz transposta.